Olá, se você veio pela análise geopolítica, ela começa lá pelo minuto 18, alguma coisa assim, tá? Tenha uma ótima experiência. Muito obrigado. Saudações em Goiás, 6h45 de um dia normal, lindo, porque nós passamos 3 dias, vou dizer para vocês, a gato, muito quente, 37 na sombra, 42 debaixo do sol, muito seco, 12% de umidade relativa do ar, difícil. Hoje amanheceu um dia lindo, 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 sabe? E eu gosto de refletir enquanto ando. Os tais peripatéticos de Platão, eu entendo. Talvez, eu assim, quem pensa, quem vive de refletir, não é uma pessoa normal. Ah, meu Deus, você sabe que eu gosto de flor. Um ipê rosa. Aqui, ó. Mas voltando, a refletir, pensa, parado. Meu irmão faz isso, o físico. Eu acho que o pessoal de exatas consegue fazer isso, ficar sentado e, né? Mas eu, para pensar, não necessariamente vai ter clareza. Clareza eu consigo ter ficando quieto. Mas eu não consigo ordenar bem meus pensamentos. Andando eu consigo. Minha vida inteira foi assim. Eu lembro quando eu fazia faculdade, era uma época praticamente pré-internet, né? Já existia, mas só no laboratório de ciência da computação e acessível para pouquíssimas pessoas, não alunos. Então eu pegava os livros, lia, passava horas, né, lendo e entendendo do jeito que eu conseguia. E depois eu pegava um tempo, eu falei, bom, tá, eu entendi, mas qual que é o sentido? Porque são duas coisas diferentes, compreender a ideia do outro. E eu acho que a gente tem que ressignificar, né? Quando a gente aprende ouvindo, ou lendo, vendo, né? Você não aprende falando. Você não aprende falando, você aprende ouvindo. Então, é uma tarefa solidária. Não só é uma tarefa solidária, porque você depende de que outras pessoas falem, de que outras pessoas escrevam, e essas pessoas têm um papel importantíssimo. E por isso eu gosto tanto do meu grupo no Telegram. Porque lá as pessoas escrevem, mandam vídeo, mandam reportagem, aí você aprende. Por isso que eu falo que aprender é uma coisa solidária. Mas não é solitária, é solidária mesmo. Aprender é uma coisa solidária. Você sempre depende dos outros para aprender alguma coisa. Dos outros escrevendo, dos outros falando, dos outros pintando, dos outros mandando links, né? Gente, eu tava com saudade desse cheiro. Tá, é um cheiro meio capim queimado. Quem já morou em Goiás sabe. Mas poder sair de casa, poder andar sem ter medo de dar um peritaco no meio da rua e morrer igual os passarinhos que de vez em quando eu mostro pra vocês, os mortos de exaustão, era muito bom. Sabe, é muito bom. Sentia o cheiro. A minha cidade não é a mais perfumada do mundo, né, por causa das indústrias químicas, mas de vez em quando aí, ó, você ouve o barulho dos pássaros, está cantando. Você pode ver que tem muita árvore aqui em volta. Antigamente os quintais eram muito grandes e todo mundo tinha, tá vendo? Manga. Na frente, alguém tem um quintal enorme cheio de mangueiras. Mais um quintal de mangueiras. E aí, tá vendo? Não só mangueira. Aquilo é palmeira, aquilo é guariroba. Certamente ele tem jambrocha, tem cajá, deve ter jabuticaba, laranja,
limão. Então assim, são locais que atraem pássaros. Uma vida um pouco mais ampla, né? Deixa eu passar pro lado de lá. Porque poucos os trechos aqui que dá pra você subir e passar pro outro lado. Essa muretinha vai ficando mais alta. Eu sou alto, mesmo em 84. Mas quem é baixinho tem dificuldade. Ah lá, Goiás tá seco. E vai ficar mais, né, claro. Cada época, a chuva vem em outubro. Nos ótimos anos, em setembro. Mas eu não creio que esse será um ótimo ano. Tem muita pinta de ser não. Enfim, eu quero comentar algumas coisas sobre os BRICS. Certo? Enquanto... Deixa eu explicar porque que eu tô fazendo esse caminho diferente e muito mais longo. Primeiro porque eu realmente queria andar. Certo? Eu realmente queria andar. Poder novamente andar. Segundo, porque eu tô com vontade de comer pão de queijo. E pão de queijo, eu não sei se vocês viram, é caro. Porque eles são grandes, aí cada pão de queijo usa R$4,50. R$5 às vezes. Mas na tia ali, que vende um pão de queijo excelente, ele é menor, então dá pra comprar uns 3. Então eu quero muito comer uns pão de queijo. Pão de queijo tá R$40 o quilo. O que é 2 vezes mais caro do que carne, né? Então não dá pra sair comprando pão de queijo. Porque cada pão de queijo que eu compro é o dobro da quantidade de carne que eu deixo comprar. E aí, né? Te contar outra notícia boa. Minha mãe teve sorte. Sorte não, tadinha, né? Ela vai receber o LOAS. Então, a vida para nós todos vai ficar mais fácil. Bem mais fácil. A partir desse mês. Isso é ótimo. Foi para isso que eu fiz o L. E eu vou poder comprar mais pão de queijo. Né? Felicidade é uma coisa simples, gente. Eu acho que a vida é uma coisa simples, né? A gente que às vezes complica as coisas. O ser humano tem esse hábito de complicar o que é simples. Mas, digressões à parte, deixa eu até ver. Minuto 8:20, quero ver se eu lembro para falar lá no início do vídeo, né? Quando começam as reflexões, particularmente geopolíticas. Vamos lá. Primeiro, ontem repercutiu a fala do imbecil lá que quis ameaçar o Lula, falou assim, que usou uma conversa quase de bolsonarista, né? Esquerdista corrupto, ou socialista corrupto, não sei qual a expressão que ele utilizou, uma babaquice desse tipo. Mostrou lá um mapa do Brasil dividido entre Amazônia, Recife, Pedrônia, olha que cara idiota, e Brasil, com o nome da cidade brasileira tudo escrito errado. Cara, é um mané, nossa senhora. É o mesmo que apresentou o mapa da Rússia dividido em 43. Cara, paizinho de merda como a Áustria, paizinho de merda como a Áustria, apitando, né? Não sei o que. E bom, Lula fica esperto, não se meter com esses países socialistas. Mesma conversa de bolsonarento. Mesma conversa que a gente vê nos grupos
que tem argentino, grupo argentino. O Milei vai tirar. O Milei nem vai ganhar. Primeiro que eu não vou falar então é da Argentina. Milei, no momento algum eu acreditei que ele teria uma chance. Porque, mas o Bozo foi eleito. Foi, sim. Crente, tiozão do Zap, racista, crente, misógino, crente. Tá ok. Primeiro que a Argentina não tem tanto crente assim. A Argentina essencialmente é um país de ateu e de católico. O crentianismo desenvolveu muito pouco lá. Não é o Brasil. Então a massa crítica de crente foi responsável pelo golpe na Bolívia, só lembrando, né? Janine Áñez foi eleita com apoio de policial crente. Eleita não, deu golpe, né? Com apoio de policial crente. A tal massa crítica, ela é bem menor na Argentina do que aqui. O número de crente é bem menor, o número de racista, acho que é maior. O número de facho, né, deve ser maior. Mas o crente, que é a massa de manobra principal do golpe, lá é muito menor. Então eu já não acreditava que ele fosse eleito. Certo? E outra, lá, aqui no Brasil, teve a Lava Jato, né? Prisão ilegal do Lula, teve o golpe contra a Dilma, né? TV lá é a mesma coisa. Clarim e Globo é como se fosse uma coisa só. Como diria a mulher do juiz ladrão. Como se fosse uma coisa só. Então, imprensa golpista tem dos dois. Meu Deus, acho que na rua de lado. Imprensa golpista tem nos dois. Isso não é uma diferença grande. A questão é que um fator extra que ajudou muito a eleição do ladrão. Cara, ele é um ladrão ordinário. Já pararam pra pensar nisso? Que ele é um ladrão ordinário? Ladrão, cara, um ladrãozinho comum. Trocou refinaria por joias. Que falta de né? Se fosse o sírio-libanês lá, o bandido jurídico, nossa. Ou se fosse o cocainômeno das minas, né? Qualquer um pode ser um bandido, safado, ladrão de porto de origem libanesa. Não citando o nome de ninguém. E qualquer um pode ser um bandido, safado, cocainômeno, traficante. O pó é lá no pé, o pé é lá no pó. Esse pó é de quem? Tô pensando. É sim, você sabe, eu também sei quem é. Como diriam nossos irmãos do Belo Horizonte. Então, tô falando assim, hipoteticamente, né? Qualquer ladrão safado do Porto de Santos e qualquer traficante vagabundo de Minas Gerais, que reside, na verdade, no Rio de Janeiro. Mas esses caras teriam criado conta em Liechtenstein, né? Paraíso fiscal. Maluf foi pra Jersey. Agora o ladrão de joias é tão vulgar, que ele, cara... Ele entregou as refinarias do nosso país em troca de joia, cara. Pelo amor, né? Que sujeito ordinário, que sujeito vulgar. E aí, rachadinha. Sabe, é ladrão vulgar. É matar carpa pra roubar moeda. Ladrão vulgar casado com uma prostituta vulgar. E com filhos igualmente vulgares. Sabe? Então o Milei é dessa laia, cara. O Milei é dessa laia. Quando você vê aquele... boca de... Pera aí, onde tá o negócio do pão de queijo? É ali. Aquele boca de esgoto. Abrindo a boca, você não vê tanta diferença com boca de esgoto daqui. Sabe? É um Zelensky. Esses tipos vulgares que a extrema-direita usa para canalizar insatisfação popular e falta de consciência de classe. Eu entendo a frustração argentina, mas eles têm que entender que estão nessa porque a ditadura militar do país financiarizou a economia, primeiro prego no caixão, e depois ela foi reprimarizada. À medida que a Argentina foi se desindustrializando e se dedicando ao agronegócio por questões muito parecidas com as que houve aqui, com a Lei Candir, ela foi empobrecendo, o que acontece com qualquer país
que deixa de ser uma potência industrial para se dedicar ao agronegócio. Chegamos, gente, ó. Para quem é de Catalão, vai passar por aqui. O lugar é esse. Quitandas WM. Para quem não é de Catalão, na rua da prefeitura. Só subir. Pensa num pão de queijo cheiroso. Ó, você chega aqui, você já sente o cheiro do pão de queijo. Olha que bicho bonito, gente. Bom dia! Bom dia! Graças a Deus. Amém. Gente, quando eu tinha acabado de sair, olha que beleza. Broa de milho. Gente, não me julguem. Eu tava com muita vontade disso, nem jantei. Eu acho essas composições tão bonitas. Oi? Essas composições assim, ó, tão bonitas. Se eu não der conta de comer isso tudo, eu levo. E ainda ganhei essas 3 medalhas milagrosas. Meu irmão precisa. Gente, uma boa broa, ela é assim, ó. Ela é oca por dentro, macia. A broa dessa mulher é extraordinária. O pão de queijo dela é uma delícia, macio. E o biscoito de queijo, como tem que ser, não é feito da mesma massa, porque são duas coisas diferentes. O pão de queijo é escaldado, o biscoito de queijo não é. Então, se você tiver no BR-150, compensa parar só para vir aqui. Muito bom. Aí você vai comprar pão de queijo e para você e para o bando, né? E acaba ganhando água benta e a medalha milagrosa de Santa Terezinha de Lebourget. E a vida é uma coisa interessante, né? Porque você sabe como é que vai começar o seu dia, mas você não sabe como é que ele vai terminar. E eu acho que é por isso que a gente tem que ter uma disposição mais positiva e fé. Porque, cara, a dona Meire fez eu ganhar meu dia. Abençoado pão de queijo. Abençoado pão de queijo. E daqui até na dona Mãe é uma pernada, porque a biscoitaria dela, a quitandinha dela, é bem longe de casa, mas eu tô tão feliz. Tô muito feliz. De verdade. Né, porque pessoas boas existem e isso dá uma paz que... Porque no limite, gente, eu não gosto da minha cara. No limite, veja a situação da Argentina. Era muito ruim. Sem nenhuma possibilidade de melhora. Assim, olhando assim, você fala, não, já era, cara. A Argentina dessa vez foi embora, el buey, com a corda. Agora já era. E aí a persistência do Lula. Que homem, que ser humano. A persistência do Lula. Persistência nordestina, né? Coragem. Com certeza, altas conversas com a China, com a Rússia, com a Índia, África do Sul, claro, até conseguir pôr a Argentina nos BRICS. Isso faz uma diferença enorme para eles, porque se a China quiser, como ela tem trilhões, ela resgata a Argentina, paga a porcaria dessa dívida com a FMI. Agora, você nos paga ao longo do tempo sem a famosa ajuda. A ajuda do FMI é entregar o patrimônio público para a empresa privada e acabar com o direito de trabalhador e aposentado. Essa é a medida do FMI. Quer dizer, deixar as pessoas pobres e transferir a renda nacional para multinacionais. Essa que é a ajuda do FMI. Certo? Basta ver que o Macri, que foi quem colocou o país nessa situação, foi o Macri. Pouco antes de sair, ele pega um empréstimo de 40 bilhões. Foi isso que quebrou a Argentina. Não teve como recuperar. Ele sabia disso.
Macri é um Bolsonaro que usa talheres. Certo? O homem é um miserável. É da mesma laia de Bolsonaro, Temer, Fernando Henrique Cardoso. Raul Salinas de Gortara, né? O mexicano que importou leite contaminado de Chernobyl para dar para as crianças pobres do país, mesmo ter sido alertado pelo embaixador brasileiro. Menem, Fujimori, a América Latina tá cheia desses caras. Como é que é o nome lá do traficantão da Colômbia? Foi derrotado, né? Antes do Ivan Duque. A América Latina tá cheia desses monstros, desses representantes dessa elite sórdida. E a Argentina tá numa situação horrível. Sabe? Não é que ela tá numa situação melhor agora. Agora ela tem o direito de ter esperança. Ela tem o direito de ter esperança. Sabe, isso é muito importante. É um direito que a gente tem que ter. Mesmo quem não tem fé, precisa ter esperança. Claro, gente, né? Porque quando a gente começa um dia, igual eu comecei hoje. Acordei, tá, beleza. Dormi bem depois de 3 noites. Que Goiás foi atacado, né? Foi uma massa de ar muito quente, muito seca. Dormi bem. Acordei feliz, aquele banho rápido, mas que deixa a gente... E aí, parti. Não, vou fazer uma coisa diferente hoje. Vou levar pão de queijo pro meu bando. É só comprar no lugar onde é mais barato. Foi por essa razão que eu vim parar aqui. R$1 o pão de queijo, fala sério. E gostoso. O pão de queijo da Dona Meire é ótimo. Como dizem os meus irmãos adventistas, de tudo que nós temos, o mais importante é dar de si mesmo, né? Então, repartir o pão. Enfim, voltando à Argentina. Então, ontem até comentei sobre isso. A tal CDAO, pelo jeito é uma espécie de OEA do oeste africano, né? Controlado por europeus e americanos, falou que está disposta a invadir o Níger. Eu continuo duvidando. Para mim é só bravata. Eles não têm o apoio do Congresso, não têm o apoio da população e não têm dinheiro. Só a situação da Nigéria é tão crítica que as pessoas... Oi, tio! Ah, meu Deus, então o Edinho realmente trocou. Olha só. Eu fui com o Edinho comprar esses vidros lá em Araguari. Cadê o baixinho feio? Cadê seu dono feio, hein? Cadê seu dono feio? Cadê seu dono feio? Ô Edinho, acorda, rapaz. Então, das pessoas que não têm nenhum vínculo de parentesco comigo, o professor Edinho é meu melhor amigo. E você viu, feliz, né? Cumprimentando os doguinhos dele. E... enfim, notícias não boas. Não vou entrar no mérito, eu não vou expor um amigo meu, mas... porra, cara. Não é aquele tipo de coisa. Eu tava falando de fé, tava falando de esperança. Vamos praticar, né, o que a gente prega. Vai dar certo. E foi bom ter visto ele, porque se dependesse do viado eu não ia contar. Homem é um negócio estranho, cara. Mas vai dar certo e, enfim, vai dar certo. Vamos continuar. Espera um pouco, não anda não. Então vamos lá, hoje tá um dia meio estranho, né? Mas vamos falar sobre a Argentina.
Do ponto de vista dos BRICS, a Argentina é uma oportunidade. Primeiro porque o FMI visivelmente é um instrumento do Ocidente, dos anglo-sionistas, do G7, para impor à marra o neoliberalismo nos países. O novo Banco de Desenvolvimento, pela Dilma, é o instrumento contrário. Então agora é o teste de fogo. É uma alternativa ou não é o G7? É uma alternativa ou não é aos anglo-sionistas e ao neoliberalismo? Agora é o teste de fogo. É o que eu disse ontem, nós estamos em guerra. E o Brasil dessa vez como protagonista. Estando em guerra, gente, é guerra. É guerra, estando em guerra é guerra. E não é fácil, sabe? Não é sem dor. E exige coragem. A própria Dilma, né, citando Guimarães Rosa, fala isso, que o que a gente precisa é coragem. Agora a gente precisa de coragem. E eu sei que o ideal é uma vida pacífica, tudo em paz, sem encrenca, sem problema. Mas isso não é possível sempre, sabe? E há momentos em que não vai rolar isso. A guerra, os japoneses falam isso, que só um tolo procura a guerra, que o caminho é a paz. Mas quando ela vem ao nosso encontro, correr não é a melhor opção. Então, assim, nós estamos em guerra. A ameaça lá do babaca da OTAN, cara, o fato da OTAN ter um departamento de sanções prova que a OTAN é um lixo, cara. A OTAN é um lixo. É um lixo imperialista, serviço da finança, do neoliberalismo, desses países podres. Sabe, a OTAN... Ah lá, flor. A OTAN é um lixo. Certo? Aquele negócio, ameaçar o Lula, xingar o Lula, falar que vai dividir o país em quatro. Quem vê eles apanhando na Ucrânia do jeito que estão apanhando, não vê como justificado em paz. Vamos dividir o Brasil. Inventaram até a Pedrônia. Que povo ridículo, que povo ridículo esse da OTAN. Que povo ridículo, sabe? Verdade seja dita, que povinho ridículo. Então, assim... Mas se a gente quiser independência, o preço de ser livre é esse. Sabe? Não dá para ser livre abaixando demais a cabeça. Meu finado avô, que Deus o tenha, Vozeca, dizia que se você abaixa demais, você acaba mostrando a bunda. Então... Em algum momento, por mais que a gente anseie a paz, lute pela paz, represente a paz, ela não é possível sempre. Eu sempre cito João do Santo Cristo, né? Se a Via Crucis virou circo, eu tô aqui. Então, essa é a situação. A Via Cruz está virando circo, então estamos aqui. E a gente... numa situação de guerra, porque estamos em guerra, gente. Não é porque o Brasil não está mandando soldado que nós não estamos em guerra. Estamos. O G7 não vai cair. Ontem parece que o Borrell, né, a besta daquele catalão, ou do Jardim, o mundo é uma selva, a Europa é um jardim, admitiu que o G7 não é mais o centro do mundo. Um ataque de sincericídio. Mas eles não vão cair sem lutar. E aí é outra questão, que inclusive eu queria falar na live ontem, mas acabou. Eu fiquei um dia sem fazer live, foi um dia importante. Então tinha muito assunto represado. Acabei não falando dessa questão, que é importante. Que ok, você quer fazer guerra, né, OTAN? Você quer lutar contra
o Níger, você quer lutar contra a Síria, você quer lutar contra a China. Só que como? Com que dinheiro? Com quais recursos? Com qual mão de obra? Vocês estão apanhando como bodes na horta na Ucrânia. Certo? Apanhando como bodes na horta. E aí vocês vão lutar no Sahel como? Fala aí, o Macron, contribuinte francês, vai financiar isso? Rindo? Vai dar tudo certo pra você? Irmão, coisa aí tá boa pra você? Será que tá boa pro Macron? Vamos ver? Eu acho que não está boa a coisa pro Macron, né? Então, pra Inglaterra, né, pro banqueiro lá, será que a coisa tá ótima na Inglaterra pra eles entrar no outro conflito? Vamos ver? Claro que a maneira como os franceses lidam com a agitação é diferente, né? Mas isso não significa que eles não se guardam do padrão francês. De toda forma, eu não diria que o nosso colega Macron está melhor na situação geopolítica do mundo para encarar uma guerra no oeste. A população francesa, acredite ou não, já está se revoltando. Ainda está se revoltando, ainda está nervosa. Por estar pagando esse custo com uma guerra distante que não beneficia eles em nada. Aliás, eu tenho até imagens. Coisa não tá boa na Inglaterra. E nos Estados Unidos, tá tudo certo? Estados Unidos tá numa boa? Vamos tentar ver se tá tudo bem para os Estados Unidos? Entrar mais uma guerra? Você tá sobrando dinheiro? Eu não diria que esteja tudo bem nos Estados Unidos, mas não diria mesmo. Tem que deixar de se preocupar com Taiwan, Ucrânia, Níger, Síria e começar a se preocupar com a própria gente, né? Tá chegando a hora. Opa, parece que não está tudo bem para os Estados Unidos. Certo? Então, me explica. Com que dinheiro eles vão entrar nessas guerras todas? Com que dinheiro eles vão fazer todas essas intervenções? Com qual mão de obra? Hã? Então, isso é bravata, eles não têm... não é nem uma questão de coragem, que são covardes. Eles não têm oportunidade para fazer o que está propondo fazer. A verdade é essa, eles não têm oportunidade. Não tem chance, não tem como. Os Estados Unidos, goste disso ou não, tem a armadilha da dívida, 120 trilhões de dólares em dívida, falamos muito sobre isso. Tem a desdolarização em estágio avançado, falamos muito sobre isso. Uma crise imobiliária pronta para estourar. Desemprego. Fome. Problema com droga. Uma população gorda, mentalmente doente e diabética. Cada vez mais por culpa do próprio estilo de vida. Né? Os americanos comem lixo. Lixo, é snack. É um país que se alimenta de coisa que só vem pronta, embalada em plástico, não tem como ser uma nação saudável. Né? Quem são os Estados Unidos na fila do pão para ameaçar alguém, gente? Fala sério. Quem são eles para... não sei o que, vamos fazer, vamos acontecer. Vamos porcaria nenhuma. Não gosto de passar por esse lugar. Que me lembra o cachorro que atacou minha mãe. Não gosto de quem ataca minha mãe, não. Enfim, não vão. Uma coisa é bravata. Uma coisa é mapinha. Vamos fazer, vamos acontecer. Outra muito diferente é de fato dar conta de fazer alguma coisa. Eles não dão mais conta. Certo? Eles não dão mais conta. Não tem mais essa capacidade, esse poder. Eu, às vezes, eu falo coisas diferentes de outras pessoas que analisam geopolítica, porque eu gosto muito de me ater ao fato. Exato, a materialidade.
anunciaram que vão invadir o Níger amanhã. Não vão. Com que dinheiro? E se atacarem, vão tomar na tarraqueta até o Níger. Porque eles realmente vão enfrentar a Argélia. Cara, a Nigéria e a República Democrática do Congo, 2 países pobres que nem jacu, vão realmente enfrentar a Argélia no campo de batalha. Claro que vão. Pode até decidir fazer isso, mas vão pagar um preço enorme. No caso da Argélia, da Nigéria, nitidamente deixar de existir. Um país que tem diferenças étnicas tão profundas como tem a Nigéria, não pode se dar o luxo de arrumar uma guerra contra grupos étnicos nacionais. Porque o norte islamita da Nigéria é habitado pelos mesmos povos que habitam o Níger. Hausa, Fula, Wolof. Então, se houvesse juízo, a Nigéria nem consideraria essa hipótese. Não vale a pena, não. Para agradar o Macron, não vale a pena. Não vale mesmo. Mas, né? O mundo é um lugar complicado, repleto de idiotas. E aí, mas sendo prático, se realmente fizerem uma guerra contra o Níger, quem vai perder serão eles, que é ótimo para a Rússia. Excelente. Aí o esquema lá da China não vai acontecer também. Os Estados Unidos não vão fazer uma guerra contra a China. Como? Vocês dependem da China, vocês não têm indústria. Com o déficit que eles têm, com uma quantidade enorme de dívida que a China tem deles, quer dizer, que pode destruir a economia deles a hora que ela quiser. Como é que eles vão fazer uma guerra contra a China? Aí fica lá ameaçando indiretamente a Arábia Saudita e Emirados Árabes. Como? Vocês dependem deles? Então, o esquema, gente, é o velho provérbio africano. O leão banguela que ruge mais alto. Só estão fazendo isso. Mas não tem força, não tem dinheiro, não tem recursos, não tem mais capacidade, não tem mais tecnologia, perderam a supremacia. Eles fizeram o que fizeram, o Ocidente fez o que fez enquanto tinha supremacia. Porque o que eles faziam dependia de supremacia. Você vê, a China alcançou o auge da civilização humana, comparativamente falando, sob a dinastia Song. E não invadiu ninguém. Não invadiu ninguém. Ficou lá na paz, com pólvora, com bússola, com astrolábio, com seda, com ábaco, sem invadir nenhum país. Sem invadir nenhum país. Certo? É outra noção de civilização. É outra história, não. Sabe, agora o Ocidente precisa. E usou a supremacia para fazer o que fez. Certo? Essa é a questão. Usou a supremacia para fazer o que fez. Só que não tendo mais a supremacia, esses lobos que se alimentavam do medo vão fazer o que agora? Eles vão chorar? Eles vão chorar? Né? Que é o que eles podem na prática. Esse fazer e acontecer, esses idiotas vão dividir o Brasil, Lula fica esperto. Cara, primeiro que esse negócio de sair ameaçando é coisa de moleque. Se um país tem que ameaçar outro, ele liga por canais diplomáticos. Falou, se você entrar é igual a Arábia Saudita e Rússia, quando estava perto da Copa do Mundo na Rússia. O Putin foi pessoalmente, ele não mandou recado não. É igual o cobra cobranças. Cobra pessoalmente, não manda recado. Foi lá, na Arábia Saudita, em Riad. Nossa, vocês fizeram um atentado terrorista que seja contra a Arábia Saudita, contra a Rússia. Eu pessoalmente ordeno um ataque nuclear contra a Meca. E transforma a Caaba dos Seis em vidro vulcânico, vidro radioativo. Né? Simples assim. Não, mas se não for nós, não, vai ser vocês. Se não for nós, a Caaba vai virar vidro vulcânico de qualquer maneira.
Não sei se quer que Meca e Medina continuem existindo. Nenhum atentado terrorista. Pronto! Foi o cartão de apresentação do Putin pro Bin Salman. E os dois acabaram virando quase amigos depois disso. Um homem respeita um homem, um leão respeita outro leão. O que ele não respeita é rato. E é por isso que eu falo que o Lula está correto. Não é que o Lula está provocando. É porque ninguém respeita rato. Basta ver o Bozo, basta ver o Temer. Quem respeita rato? Quem gosta de rato? Quem gosta de ser visto ao lado de rato? Ninguém respeita rato. O leão você respeita. E eu não diria que o Brasil é um leão. Mas nós somos uma canguçu bem simpática, né? No limite, uma sussuarana bem apessoada. Certo? No limite. Mas rato não. Então, o presidente está certo. Se for preciso, estamos aqui, é nóis. A OTAN não tem essa capacidade. Se tivesse, eu estava ganhando a guerra contra a Rússia, né? Se tivesse mesmo essa capacidade, a Ucrânia estava vencendo. Ora, se a Ucrânia está perdendo, se eles mesmos estão falando em 400 mil óbitos, talvez seja mais, que vocês admitem 400 mil, quantos são na verdade? 600 mil? 800 mil? Certo? Se eles não estão conseguindo vencer a Ucrânia, aliás, muito pelo contrário, como é que eles vão fazer guerra contra o Brasil? Ah, você tem uma elite corrupta e vendida? Tem, claro que tem. Todo país do mundo tem, né? Foi assim que eles colocaram o Bozo, foi assim que eles colocaram o Temer, foi assim que eles colocaram o FHC. Só que a Rússia, bom, ela tem meios, né? Eu até estava comentando com o professor Edinho a quantidade de inimigos do Putin que caiu de sacada, se afogou, teve acidente, o helicóptero explodiu, o avião explodiu. Isso é porque essas coisas acontecem, né? Essas coisas podem acontecer. Se Eduardo Campos deu azar, né? E a Marina deu sorte, não embarcar no avião. Se Teori Savak deu azar, bom, azar que dá para Eduardo Campos, azar que dá para Teori Savak, não sei, acho que é o nome dele. Pode ser para outros também. A elite brasileira é covarde, suja, imunda, mas burra a ponto de não entender determinado recado, não é não. Então, se a presidenta Dilma tivesse aceitado a ajuda do Putin e do Erdogan, olha, gente, 3 ou 4 acidentes teria resolvido o problema. Não precisa mais que isso. 3 ou 4 acidentes, que essas coisas acontecem, eu estou falando assim do ponto de vista estatístico, né? Então, se ela tivesse aceitado a ajuda do Putin, já que nós estamos falando de probabilidade, então, se ela tivesse aceitado a ajuda, quem sabe, né? O destino é uma coisa esquisita, né? Helicópteros caem, aviões caem, pessoas estão super saudáveis, não problema no coração, né? O Bibiano sabe disso, soube, né, da pior maneira. Então, a Dilma preferiu não. Talvez tenha sido o maior erro dela. Uma mulher extremamente digna, mas teimosa, né? Então, ela escolheu minha família deve estar sem carne. Mas qualquer coisa eu volto. Hoje está um dia bom. Então assim, claro que o Brasil corre riscos, evidente, mas há meios. Certo, há meios. Então, eu acredito que no fim
mostrar um pouco de coragem, um pouco de audácia, vai nos beneficiar. Certo? Vai nos beneficiar. E como vai beneficiar certamente a Argentina. Ainda mais se os BRICS resolverem realmente ir pro pau. Em algum momento vai ter que enfrentar o FMI e o Banco Mundial. Em algum momento você vai ter que dizer pro resto do mundo, ó, nós temos opções. Certo? Porra, o BRIC realmente é uma opção. Isso vai ser uma mensagem boa para a Indonésia, por exemplo. Cara, rola. A gente não é mais obrigado. Então eu acredito que os BRICS vão ter que agir para resgatar a Argentina. Vai ter que enfrentar o FMI. Certo? Os outros países que entraram, a Etiópia também está passando por uma guerra civil, claro, né? Apoiado pela Rússia e pela China, é natural que movimentos separatistas apareçam no seu território. Então a Etiópia também não está na melhor das situações, está enfrentando guerra civil. Está bem mais controlado do que estava, mas ainda está enfrentando guerra civil. Ainda está difícil para a Etiópia. Vamos resolver, ué. China fez investimentos muito pesados lá e não vai entregar esses investimentos para os Estados Unidos, mas nunca. Então, com certeza ela vai ajudar. A China não interfere. Por favor, não acredita nessas bobagens, não. Como a China não interfere, olha o acordo do Arábia Saudita e Irã, patrocinado por quem? Isso não é interferência, não? Só que ela não interfere do mesmo jeito que os Estados Unidos interferem, né? Ela tem seus próprios métodos. Cara, pior que eu nem sei se... Eu fico meio perdido. Não lembro se a padaria está na rua de cima ou nessa de baixo, seja o que Deus quiser. De toda forma, nós temos, digamos, os países não problemáticos. Vamos colocar como problemático o Egito, que é óbvio, o Egito foi aliado dos Estados Unidos até antes de ontem. De repente rompe, cara, com certeza isso foi feito na surdina. Sem chamar atenção, sem dar prazo de, né, revoluções coloridas, sem dar prazo, não é por 20 libras egípcias, né, sem dar prazo de movimentos passe livre, sem dar prazo de black bloc, sem dar prazo dessas coisas. O Egito foi rápido, entrou, pronto. Mas é claro que aí, como eu disse, vinha contra-reação, né? Egito, Argentina, Etiópia são as nações problemáticas. A Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos não. Elas têm muitos meios para se defender sozinha. E principalmente os Emirados Árabes Unidos, com um acordo financeiro de negociação de petróleo com a Índia, cara, é a moeda dos BRICS. Vai ter como espelho o acordo Rúpia-Dirham, que é a triangulação entre petróleo, ouro e moeda sonante. Certo? A proposta do Glaziev, cara, era na rua de cima, mas que carvalho. Agora já era. Não vou subir não, tô cansado. Terminar de chegar da minha mãe, senão eu achei que tarde demais. Mas que seja. Então, né, o acordo de Dirham, Rúpia, ouro, petróleo, cara, isso é a proposta do Glaziev para os BRICS. O BRICS agora controla 80% do petróleo mundial comercializado. Petróleo é energia que manda. Quando a Bolívia e o lítio entrarem, quando o Cazaquistão e o urânio entrarem, aí todo o mercado mundial de energia vai ser controlado pelos BRICS. Todo. E aí sim, a pá de cal definitiva nesse sistema de coisas bravateiro, explorador, injusto, cruel, perverso, sórdido. Porque numa coisa o Putin está certo. O Putin falou, país do Ocidente, foi perguntado, pode entrar nos BRICS? Claro, mas tem que abrir mão de usar a sanção como arma. Melhor critério. A padariazinha aqui tá aberta, vou comprar pão pro bando.
Espero mesmo contar com a companhia de vocês, né? Pra live hoje. Se der certo, tem muita coisa pra conversar. Até, gente.